Bom, pessoal, tudo bem? Como está? Então, aqui, né, Portugal, vamos falar um pouquinho. Estou direto aqui em verão, né? Tem feito um imenso calor aí. Nós estávamos próximos aí dos 40 graus aí. Não sei se esse calorão não vai voltar. Hoje amenizou um pouco, mas o grande assunto que foi, né, nos últimos dias e com certeza vai ser aí dos próximos tempos o treinador Jorge Jesus. Não tenha dúvida nenhuma. Não é? Primeiro eu queria falar, antes de começar essa conversa, eu queria falar rapidamente duas coisas. Como é óbvio, né, acontece em diversas camadas da sociedade, e no futebol não é diferente, há pessoas que têm frustrações na vida, más experiências, boas experiências, e gostam, né, e gostam de citar outras pessoas sobre situações de nacionalismo, sabe, o sujeito é de uma nacionalidade, o sujeito é de outra. Meu, é uma coisa assim tão sem jeito, sabe? Porque bons profissionais você tem em todo o lado, entende? Em todos os países. Entende? Não se analisa ninguém por nacionalidade, mas há pessoas, isso eu não falo em Portugal, eu falo inclusive no Brasil também, que eu me surpreendo, que há pessoas que ficam ali batendo nessa tecla, né? Nacionalidade. Mas que coisa assim, sem, sabe, sim, que pensamento assim, né? Eu não sei, eu nem gosto de perder meu tempo com isso. Mas é que tem pessoas que adoram isso, sabe? Adoram. Parece que falam, por exemplo, eu até ouvi, que o Jorge Jesus, o Flamengo é mal agradecido, os adeptos são mal agradecidos. Gente, é assim, resumindo, o Jorge de Jesus é um bom treinador, teve a alegria na vida dele de treinar grandes equipas, fez bons trabalhos, fez trabalhos menos bons, ganhou imenso dinheiro, vai continuar ganhando, porque é competente para isso. Agora, é assim, teve inclusive a grande alegria da vida dele de treinar duas das principais equipas do mundo em termos de quantidade de adeptos, de paixão, como é o Benfica, como é o Flamengo. Agora, assim, no quesito, né, do futebol brasileiro, tá? Eu conheço um pouco, vivi lá 30 anos, né, e continuo acompanhando com muita alegria aí o que vem do Brasil, tanto de bom quanto daquilo que é menos bom. Acompanho também, tenho alegria, aproveito muito estar em Portugal e acompanhar um pouco aí do que se passa por aqui no continente europeu e especificamente aqui no país que eu vivo e que tenho as minhas ligações, né, e que tenho a minha história também de vida familiar e que já não é de hoje, né, já é de outras gerações e das próximas também. Mas é assim, falando rapidamente do Flamengo. O Flamengo não se resume a Jorge Jesus, evidentemente. Ele teve competência? Teve. Ele foi buscar o Gerson e se tornou, né, que ninguém dava aquele valor? Teve. Foi buscar vários jogadores que acabaram por fazer bons negócios para o clube? Sim, isso tem a ver com inteligência, com capacidade. Mas o Flamengo, tá? De um modo geral, ele tem também uma equipa técnica, né? Muito boa? Tem, claro que tem. Entende? O que eu quero dizer com tudo isso é que o bom trabalho não está resumido muitas vezes a uma pessoa só. Claro que não. Muitas vezes não, na grande maioria, basicamente, vamos dizer assim, 100%, né? Então, isso é tudo para dizer o seguinte: o Flamengo, dificilmente, algum treinador faria um mau trabalho no Flamengo. Dificilmente. Pelo nível que chegou. Porque o Flamengo, nenhum outro clube no Brasil tava com dinheiro, tava uma coisa absurda. Eles foram contratar o Felipe Luiz, que ainda tava bem ainda no Atlético de Madrid. Eles foram contratar o Rafinha, que jogava ali em alto nível numa grande equipa campeã, como é o... Enfim, eu não vou ficar agora, né? O que se passou com o Jorge Jesus naquela oportunidade, ou seja, ano passado? Ele saiu do Sporting, foi aquela confusão, como vocês lembram, o Sporting Lisboa, aquela política, aquela confusão, aquela invasão na academia. Ele realmente não teve a felicidade de levantar taças, como fez, por exemplo, no Benfica, como fez em alguns outros clubes. Né? Ele também treinou o Braga, ele treinou aqui o nosso União de Leiria, não é? Inclusive eu morava pertinho ali do hotel que o União de Leiria. Você vê como o mundo é pequeno, o mundo é grande e ao mesmo tempo pequeno. Eu morava numa rua chamada Rua da Panificadora, e ali pertinho, o União de Leiria, num hotel chamado Cristal, ele se concentrava, faziam ali os jogadores alguns passeios, na época, por exemplo, que o Jorge Jesus era treinador do União de Leiria. Então, é assim,
No caso do Jorge Jesus, foi sondado inicialmente pelo Vasco, isso foi uma primeira sondagem, depois foi sondado também pelo Atlético de Mineiro, e o Flamengo com muito mais caixa, que eu nem sei de onde, que até surpreende, porque antigamente falavam que o Flamengo, o Vampeta fez uma vez uma brincadeira, aquele jogador, o Vampeta, que, olha, eles fingem que paga, a gente finge que joga. Então o Flamengo era conhecido no Brasil como um clube assim, com muitas dívidas que não pagava, ou pagava pela metade, ou pagava, enfim, era uma confusão. E até foi surpreendente de onde vem tanto dinheiro assim para um clube. Claro que fez excelentes vendas nos últimos anos, o Flamengo. Mas é assim, o Jorge Jesus acabou por ir para o Flamengo. Não é? Por quê? Na minha opinião, o objetivo dele era realmente voltar para o Benfica. Porque ele teve lá no futebol da Arábia, não me lembro bem agora o clube que ele foi, mas ele rescindiu, mesmo ganhando um imenso dinheiro, muito, muito, muito. Ele quis voltar, ele quis sair de lá, do país que ele estava. O pessoal da equipe técnica, mesmo tendo sido campeão, foram saindo, e ele também rescindiu lá o contrato na Arábia. Por quê? Só que o que aconteceu? Porque na ocasião o treinador Rui Vitória foi demitido do Benfica e o adjunto ficou naquela, né, era tipo um tapa-buraco. Só que esse tapa-buraco fez excelente trabalho. O Benfica começou ali a alavancar. Então o Jorge Jesus já ficou meio assim, porque ele realmente nunca foi um treinador, e essa que é a verdade, ele nunca foi um treinador com um grande mercado fora de Portugal, na Europa. Não sei quais as razões, não me pergunte. Claro que eu tenho a minha opinião. Mas ele nunca foi um treinador assim, embora já foi sondado, né? Os jornais também falam muito, mas já chegou a ser sondado pela Juventus da Itália. Mas daí a ser contratado, né? A pessoa pode, é um assunto que dá pano para manga. Mas, enfim, então, isso é tudo para dizer que ele fez um excelente trabalho. Eu acho que o Jorge Jesus, ele lembrou um pouco, aquele chicletinho, aquele estilo. Eu já sabia que ele ia dar certo no Flamengo. Porque o Flamengo, o jeitinho dele de mascar chiclete, aquele jeito todo de encenar, toda essa mística, esse jeitão, ele dá certo no futebol brasileiro. E dá certo em diversas partes do mundo. Então, o Jorge Jesus, contratado pelo Flamengo, foi um imenso sucesso, tinha tudo. E não quer dizer, por exemplo, vamos agora naquela parte nacionalista que o pessoal adora, sabe, falar de países, e, sabe, aquela coisa de que quando as pessoas começam a se achar melhor do que as outras, é uma coisa horrível, uma coisa arrogante, feia, né? Seja quem for, qual for a pessoa, de que país for, mas eu acho feio isso. Mas isso é tudo para dizer o seguinte: no Brasil, há treinadores como, por exemplo, o Cruzeiro, que foi treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians, que foi treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, no caso o Palmeiras, então foram bicampeões também, foram campeões brasileiros, Libertadores e etc, etc, etc. Há várias equipas do Luiz Felipe Scolari, equipas do Tele Santana, equipas até do próprio treinador Tite, e se calhar nem tiveram esse investimento, realmente essa organização que no momento o Flamengo tem. Porque o Flamengo ofereceu tudo pro Jorge Jesus que ele quis. Os grandes jogadores que se calhar podiam estar jogando ainda em grandes equipes do mundo, a receber imenso dinheiro mesmo, não é que no Flamengo eles estavam a ser mal pagos, né? Mas enfim, isso é tudo para dizer que ele fez um bom trabalho, ele é um estilo jogo bonito, o Jorge Jesus, mas a gente tem que enaltecer toda uma equipa importante, competente, séria. Ele, claro que foi uma peça que fez a parte dele, muito bem feita, tá? Mas no Brasil já houve, no passado não assim tão distante, treinadores que se calhar não tiveram o caixa do Flamengo, entende? E foram até bicampeões e com invictos e não sei o que, brasileiros também. Então não vamos também desfazer o profissional brasileiro, que eu acho que isso é muito feio, tá? Eu acho assim, tanto o Flamengo, que é um clube realmente que a gente... eu não tô aqui nesse momento falando de clubes, assim, tipo assim, por acaso o Flamengo nem é meu clube, entende? Não tô assim misturando as coisas. Mas o Flamengo realmente tem uma dimensão assim, acho que não tem nada igual realmente no mundo, tá? Eu por acaso até tenho simpatia pelo Corinthians, mas o Flamengo é algo realmente absurdo, que eu já estive no estádio uma vez do Flamengo e constatei isso, tive que sair de lá que a coisa tava a ferver mesmo. Tive que sair.
E isso tudo para dizer o quê? Que o Jorge Jesus também merece o respeito, como o Flamengo também merece respeito. Isso é parte a parte, entende? O agradecimento é mútuo. Não existe. Temos que agradecer ao Jorge Jesus. O Jorge Jesus também, e ele acho que tem essa. Né, ele também é muito grato ao Flamengo. Não se pode agora dizer, né, que não houve ali. É assim que se trabalha, deu para perceber? É o respeito mútuo, é em tudo. Tudo na vida é respeito mútuo. Não existe, sabe? E o respeito sempre enfatizando equipa, jogadores. Porque o senhor lá, né, o senhor Jorge Jesus, ele estava realmente com uma verdadeira seleção, tá? Verdadeira seleção. Tô aqui mandando aqui um beijinho para Letícia. Ele vai chegar agora, né? Na minha opinião, um treinador que eu achava que poderia ser importante aí para o Flamengo, que é importante apostar, é importante acreditar, seria o Renato Gaúcho, que tem esse estilo que os adeptos do Flamengo, os torcedores gostam, e gosta do jogo bonito, ele trabalha o jogo bonito, ele fala muito sobre isso. Estou falando do Renato Gaúcho. O Marco Silva, que é um treinador, é uma aposta. O Marco Silva é uma aposta. Teve no futebol inglês, teve um pouquinho aqui no Sporting de Lisboa, teve num clube chamado Estoril, não é? O Marco Silva é jovem. O Marco Silva é um treinador português, é jovem. E é também elogiado, né? Mas é uma aposta. Pode. Entende? É um treinador diferente. E tem o tal que estão falando muito, que é o Leonardo Jardim, que é o treinador português, fez um trabalho aí no Mônaco. Uma ocasião chegou a ser cogitado, né, nos jornais, nos tabloides, para ir até para o Real Madrid, que é o Leonardo Jardim. Treinou o Sporting também. Fala um pouco dele e tal. Não sei se tem muito jeitão para treinar um Flamengo. Achava mais interessante o Marco Silva ou eu acho que tem que pôr um outro. Acho que o trabalho do Flamengo, a conjuntura do Flamengo está tão bem organizada, a equipa, o trabalho ali, a estrutura que foi criada, porque o Flamengo ficou queimado com aquela situação dos meninos lá no centro de treinamento, que morreram. E o Flamengo teve que recuperar a imagem e foi fazer todo esse trabalho para recuperar a imagem e conseguiu. Só que eu acho que tem que manter. O Flamengo tem que manter. De repente, um treinador aí, eles estão bons nisso, o diretor do Flamengo é bom, trabalha bem. Ele há de buscar alguém na Europa, um bom nome, tipo Carlos Ancelotti, alguém assim de impacto, para manter aquele nível alto. Agora, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no Brasil e no mundo é a situação da pandemia. Com a situação da pandemia, o futebol está morto. E no Brasil, então, pior ainda, o futebol está morto. Não se sabe o que vai acontecer, porque as pessoas não conseguem. Tá tudo. Houve aquela situação da restrição, né? Da contenção. Estão tentando voltar as coisas aos pouquinhos, claro. Não há previsões assim mais sérias de vacina, não se sabe o que isso vai dar, mas as coisas têm que voltar. O pessoal tem que começar a trabalhar dentro de regras, dentro de respeito. Não é? Eu acho assim, houve aquele medo disso estar aí, explodir essa doença mesmo, não ser uma coisa imparável. Mas as coisas agora estão a tentar voltar, inclusive o futebol está tudo uma incógnita, até mesmo aqui na Europa não se sabe o que vai ser, a nível de público, que é muito importante nos estádios, a nível de tudo, né? O futebol, o público nos estádios, tudo que envolve, né? O dinheiro que envolve, que circula em torno do futebol. É isso, minha gente. Vai ser uma semana quente, Jorge Jesus vai chegar. Não sei se vai fazer o mesmo trabalho que fez, né, na ocasião. É um senhor já aí com seus 60 e tal anos, 65. Não sei se ainda vai continuar treinando por muito tempo. É uma incógnita no Benfica também. Mas penso que o Benfica vai, como perdeu o título, né? Pro Porto é sempre assim, quando um perde, o outro vai lá, principalmente o Benfica, começa lá a tentar, ainda mais acho que de política, né? De eleição de presidente do Benfica. Eles vão buscar jogadora, vão tentar, vão realmente gastar, tá? Para dar resposta. Porque perdeu o título pro Porto. Mas o futebol, principalmente no Brasil, está um pouco confuso. Eu acho que o Jorge Jesus, terminando, ele quis sair do Flamengo por cima. E conseguiu. Eu acho que faz bem. É assim que uma pessoa com cabeça tem que realmente agir. Então é isso. A semana vai ser quente, não só na temperatura. Tchau, tchau.